Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 1º de março de 2019, sexta-feira, né? Nós estamos na sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Marcos 10, de 1 a 12. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, esse é um evangelho que dá muito pano para manga, né? Porque eu começaria chamando a atenção do seguinte: que já naquele tempo, os fariseus e as pessoas que não se conformavam às ordens de Deus e aquilo que Deus tem por certo, tentaram pegar Jesus de alguma forma, né? E eles se aproximaram para pô-lo à prova, foram perguntar: "Ah, mas a gente pode dar carta de divórcio?" Eles sabiam que não devia, né? Mas eles foram perguntar. E aí ele cita Moisés. O que Moisés disse? Ah, Moisés falou que podia, mas ele falou por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o começo não foi assim. Deus sempre quis que a duração do matrimônio, da união do homem e da mulher, fosse perene, que fosse até que a morte se separe, né? Que fosse uma escolha bem escolhida, uma decisão bem decidida. No entanto, a gente vê que não é isso que acontece. Então, hoje, é muito comum a gente escutar as pessoas dizerem: "Ah, mas a igreja tem que mudar, as coisas mudaram, os tempos são outros." Pelo jeito não mudou, foi coisíssima nenhuma, continua a mesma lenga-lenga. Né? Continua a mesma encheção. Ah, porque tem que ver que agora... Naquele tempo também era assim. Deus não tem culpa de quem você escolhe. Não foi Deus que escolheu. Você escolheu, Ele abençoou. Ele só abençoou. Então, se a escolha não foi bem feita, ou se depois as coisas mudaram, isso não vai dar justificativa nenhuma para que então fica liberado para... Ah, porque o amor acabou, então agora eu não amo mais e tenho direito de ser feliz com outra pessoa. E aí nós vamos escutar as mais diversas possibilidades. Se a gente cita São Paulo, né, que vai dizer: "Olha, se eu pudesse dar um bom conselho, eu diria: não case, faça como eu." Se você falar isso, então, meu Deus do céu, o cara prega contra casamento. Pois é, Jesus, São Paulo, o Papa, os padres fizeram uma péssima escolha de ficar sozinho, e é um absurdo, né? E tem um monte de mulher que escolheu ficar sozinha, então muito bem, obrigado. Agora, as coisas são do jeito que são, a gente sabe que muita gente passa por situações terríveis, então não me cabe julgar caso e caso, eu estou dizendo da palavra de Deus e do que Jesus diz a respeito. Mas aí nós vamos ver pessoas tão misericordiosas, mais misericordiosas que Jesus, diz assim: "Não, mas isso aí era naquele tempo, hoje não tem problema." Eu sinto informar, né, quem dá esse tipo de orientação está contra o Sagrado Magistério, embora tenha muita gente graúda falando isso, né, está contra a palavra de Deus, está contra o Sagrado Magistério, está contra a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. E se arvoram em ser mais misericordiosos que Jesus. Né? Se a pessoa for para o inferno depois, a responsabilidade é do Capitão Milton, não é, né, de quem? E normalmente quem vai procurar esse tipo de aconselhamento é porque já sabe da resposta. E vou dizer mais, eu conheço gente que foi muito bem preparada, que teve catequese sim, que teve formação sim, sabe da verdade sim, e escolheu fazer o errado, para ser feliz.
né? Porque acha que casamento, casamento a igreja católica não celebra casamento. A igreja católica, ela celebra sacramento do matrimônio, é outra coisa. Casamento você faz por aí, em salão de festa, mais da árvore, qualquer lugar. Mas sacramento do matrimônio, a igreja católica recebe os nubentes, né, os noivos, para que eles celebrem diante de Deus a união que eles escolheram fazer, se dando totalmente um ao outro, já não sendo mais um pertença de si próprio, mas do outro, um pertence ao outro, por isso até que a morte os separa, porque já não são mais dois, são um, é uma só carne. Né? E aí vão acontecer todos os discursos possíveis, imagináveis e inimagináveis para justificar o injustificável. E eu não estou falando isso porque eu seja isento de erro ou porque eu esteja julgando. Mas eu acho impressionante que eu sempre tive muito claro das escolhas que eu tive que fazer na vida, as consequências que elas teriam. Né? E matrimônio não tem nada a ver com romance entre o mocinho e a mocinha, do mocinho gostar da mocinha, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Matrimônio não é para isso. Matrimônio são duas pessoas que se dão as mãos para chegar junto ao céu, no céu, né? Para um ajudar o outro a chegar no céu e lutar junto. Sofrer junto, amargar junto, comemorar junto, celebrar junto, tudo junto. Então, o que acontece normalmente é que, infelizmente, a nossa sociedade ela está muito paganizada, né? Então, a gente fica alarmado de ver, porque assim, se não der certo, separa. Já casa com essa possibilidade. Não casa para que seja eterno, né? Para que seja até que a morte o separe. E aí eu vou entrar num assunto mais delicado, que eu já sofri salafadas diversas por causa disso, mas eu continuo preocupado. Acho que tem o que eu fazer, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê uma criança para se preparar para fazer a primeira Eucaristia, tem que ter 3 anos de preparação. Deus que eles estejam bem preparados, né? Um jovem para receber o sacramento do Crisma são pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos de formação. Que também não sei se estão preparados ou não, mas isso cabe a cada catequista que deu a formação, que sabe o que fez e né, como deveria ter feito e se fez. E não significa que eles sejam responsáveis, porque eu dei formação para casais que escolheram não cumprir com a vontade de Deus, sabendo qual seja. Não posso me responsabilizar, assim como os catequistas também não, mas a gente tem a obrigação de dizer e formar na verdade. Né? A escolha de servir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não, é o que o padre faz, é que a igreja faz, é que a palavra de Deus faz. E Deus dá a liberdade da pessoa fazer ou não. Só que eu fico pensando, né? Aí a gente vê um padre para se formar 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia. Um casal para que dê testemunho de ser marido e esposa, pai e mãe, casal de Cristo, casal de Deus, que dê testemunho até que a morte os separe, tem um cursinho sábado, tarde e domingo de manhã. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está muito errada. E cabe a nós, como igreja, rever os nossos conceitos e o que nós estamos fazendo por isso. Porque a sociedade quer destruir, o demônio quer destruir o sacramento do matrimônio. E nós estamos facilitando demais. Nós estamos facilitando muito. E existe sim causa sabida, né? Causa sabida. Lobbies, né? Trabalhos orquestrados para destruir família. A gente vê pela televisão, pelas mídias sociais e por tudo quanto é porcaria que aparece por aí, por essas redes de televisão aberta, né? O que eles falam a respeito de família. E querem que qualquer coisa junto seja família. Cachorro, gato, galinha, papagaio, periquito e mais alguém é família. Então, como não dá para mudar a questão de que família é uma célula desejada por Deus e que se torna o esteio, o alicerce e o terreno onde uma sociedade pode crescer e dar dignidade para os seus descendentes, já que nós não podemos mudar isso, nós não podemos mudar, nós vamos mudar o conceito. Então família não é um pai, uma mãe e seus filhos e a prole. Família é qualquer união de pessoas afins, né, que dividam as coisas e que morem por um acaso perto, junto, mais ou menos. Então veja, quando fugir do projeto de Deus, não adianta vir cobrar depois de Deus. Agora, existe coisa que nos cabe nesse sentido? Com certeza.
Com certeza. Penso que as pessoas que trabalham na formação de casais têm sim que se ocupar e se preocupar e se dedicar a uma formação sólida. Estudar, conhecer e ensinar. Se vão viver ou não é uma outra questão. Mas o problema é que nem o conhecimento da verdade eles têm. Então eles não têm opção. Né? Eles vão, participam de um cursinho que é feito assim, né, muito dedicadamente. E não vou dizer que essas pessoas não se dedicam, que não têm um esforço. É o que temos. E dão UPA para conseguir fazer. Mas nós precisamos rever isso. Assim como as nossas formações de crisma são muitas das vezes, não posso generalizar, mas do pouco que eu vi por aí, né, são muitas das vezes sofríveis. Não prepara um jovem para amar mais a igreja e a Deus. Não prepara. Não prepara um jovem para ter gosto, orgulho no sentido positivo da coisa e desejo de dar a vida, entregar a vida para Jesus, ao Evangelho e à igreja. Não prepara. Não prepara. Né? Então veja, são coisas que nós, como leigos católicos, temos que pensar. Ah, mas o bispo, olha, o bispo não dá aula de formação para casais. O padre não dá aula de catequese, o padre não dá aula de crisma. Isso quem tem que se preocupar e se ocupar somos nós, os leigos. Ah, mas é uma responsabilidade. Pois é uma responsabilidade. E é engraçado porque me parece que se eu não tiver que fazer algo mais estruturado, mais profundo, mais bem feito no sentido de levar esses casais a tomarem uma decisão e quando eles chegarem no altar e disserem sim um para o outro, eles vão estar dizendo isso diante de Deus e são responsáveis por sustentar. E a graça do sacramento do matrimônio é maior que tudo. O único sacramento que consegue refletir perfeitamente a imagem da Santíssima Trindade é o sacramento do matrimônio. Então, nós precisamos pensar nisso. Porque não adianta a gente ver a coisa acontecer e tratar como se fosse assim mesmo, não dá para melhorar, tem que ficar desse jeito. Já escutei pessoas dizerem, mas a gente vai falar com o padre, se a gente quiser aumentar o cursinho de noivos, as pessoas não vêm mais casar aqui, vão casar na igreja do lado, lá na paróquia do lado. Vai casar no Centro Espírita, embaixo da ponte, não quiser. Qualquer lugar serve. Para fazer qualquer coisa, qualquer lugar serve. Agora, para receber o sagrado matrimônio, o sacramento sagrado matrimônio, deveria ser uma coisa mais... Eu sei que esse assunto é um pouquinho entojado, que muita gente se irrita de eu dizer, mas é uma coisa que ainda me preocupa, né? Talvez eu deva, embora celibatário, embora solteiro, eu deva pensar em fazer um curso de formação, né, para formar casais antes de casar. E vou dizer, eu já preparei casais com tempo de preparo, que acabaram se separando para ser feliz com outra pessoa, né? Escolha, eu sei disso, mas tem que haver da nossa parte a certeza de que nós fizemos o certo e demos aquilo que a igreja tem de melhor, a verdade sobre o sacramento do matrimônio, né? Então, a sociedade está no pé que está, as famílias estão no pé que estão, né? Não é no Paquistão não, é no pé que estão mesmo, por conta de uma má formação, né? Quando a gente faz retiro para casais e conta para eles sobre o projeto de Deus, a grandeza do sacramento do matrimônio, quantos casais não retomam a vida do matrimônio e vivem numa alegria firme, uma alegria da graça, uma alegria de Deus, porque descobrem tudo que tinham na mão e nem sabiam. E veja, é preciso a gente pensar nisso, assim como é necessário se pensar na formação dos sacerdotes, dos nossos seminaristas, nas nossas crianças, para que tenham respeito pela Eucaristia, pelo sagrado, pelo espaço litúrgico, né? E cabe a nós, catequistas, porque essas coisas, e os catequistas leigos, vamos entender isso, porque essas coisas são concedidas a nós, né? Para que a gente, dentro do nosso munus, dentro da nossa função, né, de cristão dentro da igreja, possa realizar um bom trabalho, um trabalho que leve as pessoas ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus, e possam viver na certeza de estarem bebendo da fonte daquilo que é o autêntico magistério da igreja, o fidei depositum, o depósito da fé que a igreja recebeu dos apóstolos
e tem que guardar até a vinda de Cristo. Então, peçamos a Deus a sua bênção, peçamos a Deus que nesse tempo de quaresma nos dê sim consciência. E se você não pensa ou não pensou ainda, pense em se dedicar, você casado, o casal, né, o casal, pense em se formar, em estudar, no que precisar, eu estou disposto, e se preparar para se oferecer na paróquia e dizer, olha, padre, nós gostaríamos de fazer parte do curso de noivos, e tudo bem, vocês vão entrar lá, não queira mudar as coisas, mas vai, fique lá, e quando chegar na sua mão, daí você pode fazer a mudança do jeito que você entenda que seja necessário e realmente fazer a diferença. Sem crítica, sem ofensa, sem querer tacar o pau em quem está fazendo, mas observando que realmente é algo de urgente e de necessário para a nossa igreja e para os nossos fiéis, para as nossas famílias, né? Para as nossas famílias, porque a igreja também é nossa. Peçamos então a Deus que nos abençoe, abençoe as famílias e todos aqueles que têm como projeto o sacramento do matrimônio, para que verdadeiramente se entreguem a Deus e vivam o sacramento do matrimônio na intensidade máxima da graça que lhes é concedida, a fim de que o mundo saiba que o amor dos esposos manifesta sim a perfeita imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.